Olá, boa noite, queridos amigos, boa noite, companheiros de Ideal Espírita. Estamos mais uma vez reunidos, agora pelo Reflexões Aloísio, saindo agora há pouco de uma live com o nosso querido amigo Augusto do AI Espírita. Boa noite, Carol, Marquinho, Maria da Conceição, Morgana, sejam todos bem-vindos. O Marquinho me enviou um texto ontem, Despertar Espírita, da nossa querida Alessandra. Viu, Alessandra? Eu vou gravar o seu nome com o seu perfil, viu? Fique tranquila. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo. Então, fizemos a live de ontem e foi muito interessante a questão porque nós falamos de para, pensa e socorre. E o Marquinhos estava me dizendo que ele faz normalmente o Evangelho no Lar depois da minha live, às quartas-feiras. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Aí ele falou que ele utiliza um livro, o Livro da Esperança, de Emmanuel. Boa noite, Rosimeire, tudo bem, querida? E aí, o que acontece? Ele foi fazer o Evangelho no Lar e saiu exatamente uma mensagem que tinha tudo a ver com a mensagem de ontem. E aí ele pediu para que eu fizesse a leitura não da mensagem como um todo, né? Não da mensagem como um todo. Deixa eu pegar aqui o nome da mensagem e já falo já para vocês o título dela. Eu acabei guardando em outra pasta, então a gente perdi um pouco o link dela aqui, senão já falaria de plano. Tá aqui, vamos ver. O Livro da Esperança, de Emmanuel. E a mensagem máximo e mínimo, mensagem 65 desse livro. E foi muito interessante que ele falou que a mensagem desse Livro da Esperança realmente tinha tudo a ver com a mensagem. Eu acredito que o Jerônimo, quando escreveu esse livro, muito provavelmente possa ter se inspirado nessa mensagem do Emmanuel. Não vamos saber dizer agora com certeza como é que foi. Mas deixa eu fixar o comentário aqui, senão daqui a pouco chega a minha amiga Babi, fala assim, fixa o comentário, né? E eu esqueço sempre. Vou falando. Pronto, o comentário está fixado. Tá certo. Opa, peraí. Cancela aqui, senão encerra o vídeo, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui antes, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Então, o que aconteceu foi isso. Ele falou e eu achei tão interessante que a mensagem praticamente tinha tudo a ver com a nossa live de ontem. E a gente fala assim que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, então o texto da mensagem era justamente esse, para a gente dar sequência, não é mesmo? E aí ele me mandou um texto que eu vou tentar ler para vocês, está um pouquinho difícil, mas a gente vai se esforçar aqui para tentar ler. Por isso que eu fiz a postagem dessa foto do Livro da Esperança. O Evangelho cobriu os espinhos da rosa. E aí o que acontece? Como que é esse prefácio do livro que fala assim? O Livro da Esperança foi editado em 1964 pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, com a capa desenhada pelo artista Joaquim Alves, o nosso querido Jô. Encerra uma belíssima história. O Marquinhos está dizendo que o Evangelho foi a continuação da live. O inesquecível irmão de Araraquara, aí que eu falei com o Marquinhos que tinha mais link ainda. Eu não conheci o Joaquim Alves, né? Não sei, não teria referência. Mas o Joaquim Alves está dizendo aqui que na época pintou algumas capas de livros. Quando prontas, o amigo veio à nossa cidade, que seria lá em Uberaba, né? E na sede da Comunhão Espírita Cristã, junto a Chico Xavier, expôs o seu belo trabalho. Espalhou as capas sobre a mesa e pediu ao Chico que escolhesse uma delas para esse livro, para o Livro da Esperança, né? Quando o benfeitor disse, né, o Chico Xavier disse, não, meu filho, é você mesmo que escolhe. Sua arte é maravilhosa. Não vou interferir em seu bom gosto. Escolhe você mesmo. A responsabilidade é sua. Nisso,
O Chico foi se retirando e olhando aquelas belas pinturas. Em um dado momento, estando observando uma delas, após meditar um pouco, disse: gente, olhem esta aqui. Que maravilha! Observem bem. Não é que o Evangelho cobriu os espinhos das rosas? Esta capa é bem expressiva. Vocês não acham? A alegria foi geral. O Jô, feliz da vida, olhou para o Chico e disse: eu sabia que você escolheria uma. Esta mensagem está nesse livro aí que o Marquinhos me mandou. Foi escrita por César Carneiro de Souza, em Uberaba, em 29 de setembro de 2016. Obviamente depois do desencarne do Chico, mas é um fato muito interessante. Muito interessante mesmo. Boa noite, Babi. Seja bem-vinda, querida. E todos vocês que chegaram depois, Martiele pelo Pensamento Espírita. Martiele vai estar estreando, gente, na próxima segunda-feira, estreando o Encontro Espírita, às 8h15, com um convidado nada mais, nada menos do que eu. Era para eu fazer essa live e a Martiele de convidada. Agora, como a Martiele veio para o Encontro Espírita, então a Martiele vai estar comandando a nossa live do Encontro Espírita. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Então, amigos, a mensagem da noite intitula-se Projeto e Construção, que eu já fiz a postagem dela. Até comentei com o Carlos, que é da área de exatas, a minha área de humanas, né? Já falei para vocês, que não se trata exatamente de um projeto e construção física, embora haja referência no texto. Mas olha a profundidade da mensagem. Porque quando você pensa, eu sempre falo isso, falei agora há pouco na live com o Augusto, quando a gente fala da mensagem, a gente tem que levar em consideração a essência do título. Um projeto e construção. O que a gente pode pensar sobre isso? Bom, ninguém começa a construir uma obra, por exemplo, pelo telhado, sem sequer ter um terreno. Como é que você vai começar a fazer um telhado? Se você não tem o terreno, você pode comprar as telhas, madeiramento, ou hoje há outro tipo de estrutura metálica, né? Mas, antes de você iniciar uma obra, você tem que ter um projeto. Mas antes de tudo, você tem que ter o terreno. Como é que você vai construir se você não tem o terreno? Então, primeiramente, você adquire um terreno, depois você vai fazer um projeto e, baseado nesse projeto, que você vai dar início à construção de uma obra. É mais ou menos assim que funciona. E quando você for construir, você não vai começar pelo telhado, você vai começar, logicamente, pela fundação, pela base, e colocar uma estrutura forte para que aguente não só as paredes, como também o telhado, para que seja uma casa firme. Construa ela sobre a rocha, como recomenda Jesus. Não construa sobre areia. Então, é mais ou menos isso. Essas referências vão estar intimamente ligadas com o texto da mensagem que eu vou estar lendo. Então, ele vai dizer assim: projeto e construção. Tal como ocorre no mundo das construções materiais, nada se constrói de perfeito sem a segurança de um prévio planejamento. Obviamente, você não vai iniciar uma construção se você não tiver dinheiro, se você não tiver buscado financiamento junto a um agente financeiro, que seja. Então você tem que ter um planejamento, etapa por etapa, você tem que ter o recurso financeiro para que você possa empreender aquela obra. Engenheiros são convocados à ciência dos cálculos, com medidas rigorosamente exatas. A menor falha poderá ser a catástrofe de amanhã. E a gente já viu quantas e quantas construções ruindo por falha de projeto, por falha de construção, por falha de material e N coisas que a gente já viu acontecer e, infelizmente, acontece. Por quê? Por falta não só de um planejamento, mas do rigor na construção. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E aí ele vai dizer para nós de uma forma muito,
muito marcante, né? Valemo-nos da imagem para dizer que, olha a referência que ele vai fazer agora. Até então ele estava falando de uma construção física. Planejamento, segurança, engenheiros para fazer os cálculos, para evitar a catástrofe de amanhã. Olha só, valemo-nos da imagem para dizer que a criança é um ser em construção dentro da vida. Olha só, a criança é um ser em construção dentro da vida. Por isso a importância da evangelização, seja na casa espírita, seja em outros órgãos religiosos, outras entidades religiosas. A evangelização ela é fundamental. Então olha só, que a criança é um ser em construção dentro da vida. E para projetá-la com segurança pelas estradas do tempo, torna-se indispensável recorrermos ao sublime engenheiro das almas, através da planta infalível de seu evangelho, para não termos amanhã uma estrutura partida, ameaçada por imprevisíveis perigos. Então vejam, se a criança é este ser em construção dentro da vida, quando você tem um filho, o que você espera? Que ele tenha um futuro, que ele tenha um progresso material, obviamente, e também, principalmente, espiritual, que nós que somos espíritas, nós sabemos que as vicissitudes da vida exigem que você tenha um trabalho, que você tenha uma remuneração justa, mas também você não pode apenas e tão somente dar os recursos materiais para o seu filho. Você tem que dar a base, a sustentação do quê? De uma evangelização, do conhecimento de Jesus. Boa noite, José, seja bem-vindo. Então, a evangelização infantil, ela é fundamental. Por quê? Quando a gente se deparar com os nossos percalços da vida, e todos nós vamos nos deparar e deparamos constantemente, ainda mais sobretudo neste momento que a gente está vivendo, se a gente não tiver uma religião, se a gente não tiver uma fé que nos dê a certeza e a esperança de que tudo isso que está acontecendo faz parte da nossa jornada evolutiva, como que nós vamos fazer? Nós vamos estar perdidos. Então é fundamental que a gente dê essa base religiosa, seja ela qual for. Seja qual for a sua religião, você tem que, desde cedo, ensinar o seu filho a orar, explicar a existência de Deus, dar a base, dar uma sustentação, para que amanhã ele tenha condição de suplantar os mares. E me veio à mente agora uma mensagem muito oportuna, vocês podem procurar na internet, é uma história linda e maravilhosa, que fala que filhos são como navios. Os navios não foram feitos para ficar atracados ao porto, embora o porto seja um local seguro para o navio, mas eles foram feitos para singrar os mares, para desbravarem os oceanos, para cumprir a finalidade para que foram criados, para que foram construídos. Então, quando você tem um filho, você tem que dar a ele a melhor educação, seja no aspecto material, como também, principalmente espiritual, para que ele passe por essas intempéries com segurança, com a certeza de que sempre o seu porto seguro vai estar de braços abertos a recebê-lo. Isso é muito importante. Cigana Rosa dos Ventos e Rosana Silva, sejam bem-vindos. Então vejam essa importância, essa analogia que o Jerônimo faz da construção material de uma casa, de uma residência, com a construção da criança, e também essa relação que eu fiz agora, desta história que vocês podem procurar na internet, só escrever lá no Google. Filhos são como navios. Vocês vão ver como é bela essa relação. E eu tive um fato muito interessante que nós passamos, minha irmã, quando foi morar fora,
E ela ficou muito triste porque ela é muito apegada à família e tudo mais. E tem uma afinidade muito grande, né? Ainda meu pai já está no plano espiritual, mas minha irmã e minha sobrinha têm uma afinidade muito grande pelo meu pai. E quando foi o momento dela ir mudar para uma outra cidade, ele mandou um e-mail, eu lembro como se fosse hoje, ele mandou esse e-mail para minha irmã, com intitulado assim, que filhos somos como navios, que eles foram feitos para singrar os mares. É uma linda mensagem, muito oportuna, que a gente, por mais que goste dos nossos filhos, por mais que a gente queira eles perto da gente, um dia eles vão ter que seguir a sua jornada evolutiva. O seu caminho a gente não sabe o que reserva a eles, mas é importante e fundamental que a gente dê a base, dê a sustentação. O João Carlos está dizendo, tem 2 navios, um navegando em Curitiba e outro em Toronto. Ô, João Carlos, hein? Curitiba até mais pertinho, né? Mas é isso aí, né, João Carlos? Faz parte da vida. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda, querida. Então, aí ele vai dizer, né, de uma forma muito marcante também, né? Só pegando o link da outro texto, antes para entrar nesse daqui, torna-se indispensável recorrermos ao sublime engenheiro das almas, né? Jesus, através da planta infalível do seu evangelho, para não termos amanhã uma estrutura partida, ameaçada por imprevisíveis perigos. Então, se você deu a base, deu a sustentação moral e religiosa para o teu filho, tenha certeza que, daí para frente, ele vai ter sempre em mente aquilo que ele recebeu. Aí que Jerônimo fala da evangelização. Evangelizar uma criança é construir em base sólida o mundo feliz de amanhã. Ignorá-la seria como se lançássemos uma bomba na esperança da humanidade. Pensemos nisso. Olha só a palavra esperança. Nós estávamos falando agora há pouco na live do Encontro Espírita exatamente sobre nunca sem esperança, uma mensagem de Meimei. Aqueles que não puderam assistir, está salvo a live lá no Encontro Espírita. Assistam que vale a pena. E a mensagem que o Augusto trouxe, final, de Joana de Ângeles, chamada Esperança, é também fantástica. Então, a responsabilidade dos pais, eu já falei para vocês em outras vezes, é fundamental. Que quando nós partirmos desta vida e não vai haver aquele tribunal, né, que vai perguntar o que você fez, o que você deixou de fazer. Não, a nossa consciência vai vir como se fosse uma mestra perguntando a nós aquela mensagem de Jesus: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Então, a evangelização da criança é fundamental, é importantíssimo. Digo sempre, não importa em qual religião você seja, não importa. A religião é o amor. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda, querida. Estávamos falando exatamente da responsabilidade dos pais pela evangelização infantil e, sobretudo, neste projeto e construção que é ter um filho. Ter um filho não é apenas colocá-lo no mundo. Não é dar apenas e tão somente, repito, os recursos materiais, a alimentação, uma boa escola, uma aula de cursos complementares, como a gente sabe. É importante e é fundamental que a gente dê a base sólida de uma religião. Não tem que pensar assim, não, vou deixar meu filho livre. Quando ele tiver 18 anos, quando ele for sair de casa, ele que escolha a religião que ele quiser. Sim, ele até pode escolher a religião que ele quiser, mas como que ele vai escolher se ele não teve nenhuma base anteriormente? Sem nenhuma base. Depois ele pode seguir a religião que ele quiser. E como o próprio Dalai Lama disse, né? Qual é a melhor religião? Aquela que transforma o ser humano numa pessoa de melhor, numa pessoa de bem. Então não importa a fé que você tenha, o importante é você ter fé. Isso é fundamental. E transmitir para o seu filho aquela certeza de que Deus não nos desampara. E termos a certeza que nós estamos comandados por um irmão maior que está no leme das nossas vidas, que por maiores que sejam as dificuldades, e aqui a gente não vai tirar de forma alguma as responsabilidades, as dificuldades que cada um está passando, não. Cada um de nós
passa por um momento difícil. Mas se nós não tivéssemos essa doutrina consoladora que nos dá esperança, que nos dá a base e a sustentação, onde estaríamos? Boa noite, querida Cleia, seja bem-vinda, saudades de você. A Cleia é nossa querida companheira de Uberaba, terra natal não, né? Mas terra do nosso querido Chico Xavier, e é dirigente da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Uberaba, do Grupo Espírita da Prece, do Grupo Espírita do nosso querido Chico Xavier. Quando vocês forem a Uberaba, procurem conhecer o trabalho da Mocidade todo sábado às 15 horas. A nossa querida Cleia estará lá recepcionando a cada um de vocês. E é uma simpatia em pessoa. E também vocês já podem ficar para o culto do Evangelho que tem no sábado à noite, na sexta à noite. Olha, eu estou morrendo de vontade de ir para Uberaba, viu, Cleia? Nossa, é uma alegria muito grande. Aquela casa espírita nos traz paz, nos traz harmonia, nos traz muitas coisas boas e agradáveis. Uma das coisas boas e agradáveis que nós conhecemos quando fomos a Uberaba pela primeira vez, além de conhecer o nosso querido Chico Xavier, foi encontrar na recepção da casa o nosso querido Jerônimo Mendonça. E aí foi uma alegria imensa, porque enquanto a gente estava ali aguardando para passar pelo Chico, o Jerônimo ficava ali na frente, né? Ele falava que ele era o estepe do Chico, porque a cada 15 dias o Jerônimo estava lá em Uberaba. De Tuiutaba e Uberaba é meio perto, então a cada 15 dias já estava o Jerônimo com a sua comitiva lá em Uberaba, e nós tivemos a grata satisfação de conhecer o Jerônimo, e aí o nosso grupo acabou fazendo uma sadia amizade com o Jerônimo, e a partir daí, de 1986 para cá, todo ano o Jerônimo passava o seu aniversário conosco, até menos de 1989. Em 1989 ele veio no meio do ano, quando ele partiu para o plano espiritual. Mas foi muito gratificante esse período que a gente passou. A gente traz recordações fantásticas assim dessa convivência com Jerônimo, as histórias que ele contava, a sua alegria, a sua gargalhada, e sempre incentivava. E Jerônimo, que a gente pode dizer, né? Ele não só construiu uma gráfica espírita, fundou um centro espírita que é o Ceareiros de Jesus, e também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é uma creche para crianças. Olha só, com toda a sua, entre aspas, inatividade, ele fez muito. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Com toda a sua inatividade, ele fez muito. O Jerônimo é aquela história muito peculiar que eu já contei aqui, né? Que a mãe dele falou assim para ele: ô meu filho, estou começando a acreditar nessa tal de reencarnação, dessa doutrina espírita que você tanto fala. Mas por que, meu filho? Por que, minha mãe, que você está dizendo isso? Olha, eu não tenho 9 filhos? Tem. Pois não. Então, dos 9 filhos, você é o único paralítico. E é o único que não para em casa. E é verdade, o Jerônimo rodava esse Brasil afora, e é uma alegria, trouxe muitas alegrias, com as suas palestras, com a sua voz envolvente, com a sua cantoria, ele cantava muito. Cantava, declamava as poesias com uma voz marcante. Aqueles que quiserem ouvir a voz do Jerônimo, já falei lá no meu canal do YouTube, tem mais de 20 palestras, e eu não me canso de dizer, né? Aqueles que essas palestras do Jerônimo, a Flavinha até um tempo atrás falou, eu gosto de repetir isso, que parece que o Jerônimo transplantou-se de 1986, 89 para esse tempo que a gente está vivendo hoje, viu tudo que estava acontecendo e voltou para ele, voltou para 1986, 89 e fez a palestra baseada nisso tudo. O nosso amigo José está falando que explicou a ele a religião, o espiritismo, catolicismo, banda, budismo, ele escolheu o Buda, mas sabe que Deus é o grande criador. É verdade, Deus é único. Né? Não tem o Deus do católico, o Deus do espírita, do bandista, do protestante. Deus é um só. O que transforma o ser humano é a sua ação em prol da caridade, em prol do bem.
e a sua transformação íntima. Para isso é importante que essa base seja dada desde pequeno. Desde criança você ensinar o seu filho a orar, ensinar o Pai Nosso. E eu lembro até com meu filho que a gente colocava fazia até uma oraçãozinha simples, que parece que é a Xuxa que falava assim, né? Que ela falava assim: meu anjinho da guarda, minha doce companhia, me protege de noite e de dia. Era assim que a gente ensinava ele a orar logo pequeno. Depois ele aprendeu o Pai Nosso, começou a participar do Evangelho no Lar, e é importante que, é uma outra dica, que quando você fizer o culto do Evangelho no Lar, que você traga as suas crianças para participar. Ah, mas ele vai fazer bagunça. Tem vários livros infantis, vários livros de histórias, o Evangelho da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e tantos outros, como por exemplo, o Apolo, Menino Espírita. Aquele menino é fantástico, eu fico impressionado com a desenvoltura, com a singeleza dele, o próprio Murilo, filho da Flavinha, também fazendo aos sábados e domingos, ocasionalmente, o Evangelho no Lar pelo perfil Amiga Espírita. Então, a gente tem que trazer as crianças para esses momentos, tem que trazer, levar assim naquele momento, você fazer o Evangelho junto com a criança e falar a linguagem dele. Tentar, não adianta você ficar lendo um livro de Leon Denis, por exemplo, não, vamos uma coisa mais básica. O João Carlos está dizendo que a história da transformação de Siddhartha é bela, realmente, fantástica. Fantástica mesmo, é a nossa transformação interior. É isso que a gente tem que buscar, fazer a nossa transformação. Mas para isso, a gente tem que trabalhar na base, que é a evangelização infantil. Então, que a gente aprenda essa lição e coloque em prática. Natália está dizendo que os filhos participam. Natália, tem um livro que eu acho muito importante também. Eu já falei até para a Flavinha e eu mandei até de presente para o Murilo. É o livro de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que se chama E para o Resto da Vida, Reticências. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, pela editora O Clarim. O Wallace era araquarense, mas não por ser araquarense, mas é estudioso, escreveu, publicou várias obras e escreveu também outras, né? E fez várias traduções. Era um grande estudioso da doutrina espírita. E ele escreve esse livro com histórias tão singelas e traz um grande ensinamento moral em cada uma dessas histórias. Vale muito a pena. O Carlos está dizendo que Buda, Confúcio, entre os grandes vieram para preparar nosso entendimento ao Cristo, tendo que foram precursores. E se a gente pegar também, né, Carlos, Sócrates, Platão, todas aquelas mensagens, né? E o João quer dizer que Nirvana não é só nome de banda. É verdade, né? É verdade. É aquela iluminação interior que todos nós buscamos. A nossa iluminação interior. E quando a gente consegue se iluminar, a gente consegue auxiliar o processo de transformação do mundo. Processo de transformação do mundo. Quando a gente se transforma, o mundo se transforma. Quando a gente se ilumina, o mundo se ilumina. E que eu sempre falo para vocês, quão importante nós sermos uma pequena centelha de luz, uma pequena chama que vai iluminar os corações, para que a gente possa, com a nossa pequena chama, com a nossa pequena e singela oração, auxiliar esses benfeitores queridos que estão trabalhando incansavelmente. Incansavelmente. Não é apenas os médicos, os enfermeiros, atendentes hospitalares, funcionários dos hospitais que estão nessa linha de frente. Do plano espiritual, uma enorme equipe, dando todo o amparo, toda a sustentação, toda a base, para que eles possam executar o seu trabalho, receber aqueles irmãos que, por uma circunstância própria do momento, mas de uma programação espiritual, estão partindo para o mundo espiritual. Não é nenhum demérito dizer, né? Não é nenhum demérito dizer isso. Ninguém está partindo antes da hora. Sabemos que é difícil, sabemos que as provas não são fáceis, mas temos que ter a certeza de que nenhuma
folha cai da árvore sem a permissão de Deus. E só nos resta orar e pedir à espiritualidade maior que ampare, que cuide desses irmãos, que dê todo sustento, que dê toda base religiosa, né? O Marquinhos está dizendo que a regeneração começa em cada um de nós, cada pensamento, ação e atitude. É verdade. Nós temos que mudar essa forma de agir, de pensar, estarmos imbuídos de uma boa sintonia espiritual, vibrarmos pensamentos positivos e não entrarmos, como eu estava falando ontem, nessa onda mental, nessa onda que só desagrega, só cria sectarismo, só cria inimizades. Nós não podemos ficar vibrando. Nós temos que, se nós já conhecemos um pouco o caminho da luz, vamos trilhar pelo caminho da luz e vamos deixar os outros que queiram vibrar, pensar, agir de forma diferente. Nós podemos ser responsáveis por nós mesmos, não pelos outros. Nós somos responsáveis por nós, nem pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, maridos. Não, nós temos a nossa responsabilidade da nossa caminhada evolutiva e cada um de nós é dono da sua história. Claro, você tem um filho, você tem uma família que está junto com você, você vai dar todo o amparo, todo o apoio necessário. Mas lembrarmos que estamos todos neste mesmo caminho, mas a nossa evolução, a nossa transformação é individual. Isso é muito importante. Então que nós pensemos nesse projeto e nessa construção, dando aos nossos filhos o melhor que a gente pode, seja do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Estou vendo que para amanhã nós temos uma mensagem intitulada Lembrança, tá? Lembrança. Vamos ver o que nos reserva esta mensagem, porque este livro eu já li há um tempo, mas estou relendo agora com vocês. Então, amanhã, uma lembrança. Sexta-feira, dia 12 de março, estaremos falando sobre a lembrança. E agora nós vamos nos recolher em prece. Eu tenho alguns pedidos de prece e vibração de algumas pessoas que me pediram. Então, em determinado momento, eu vou falar o nome dessas pessoas que me pediram prece e vibração. Normalmente, quando as pessoas me pedem prece e vibração, eu penso nelas e mentalizo apenas os nomes. Mas como a pessoa pediu, inclusive, que eu divulgasse o nome, eu vou estar divulgando e a gente pensa no nome dessas pessoas. Tá bom? Deixa eu deixar aberto aqui para eu não me perder na hora de fazer a prece. Então agora nós vamos nos preparar, colocar a nossa música preferida. Então, queridos amigos, nós vamos neste momento tomarmos uma inspiração profunda, entrarmos em sintonia com o nosso eu superior, com o nosso anjo de guarda, mentalizarmos a figura de Jerônimo Mendonça, a quem agradecemos a oportunidade de estar desenvolvendo esse singelo trabalho, mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado. Por maiores sejam os tropeços, por maiores sejam as dificuldades, Ele está junto de nós. E essa certeza é inabalável. A certeza de termos o nosso Mestre ao nosso lado, nos dando socorro, nos dando sustento, nos dando amparo, que Ele mesmo disse: "Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei." Então, se cada um de nós nesse momento trouxer no seu íntimo algo que está incomodando profundamente, é o momento de entregar ao nosso Mestre Jesus, entregar a Ele
na certeza que Ele vai cuidar de cada um de nós. E rogamos, Mestre, olhe para cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Olhe, Senhor, por aqueles irmãos que vão assistir essa live depois. Então, trazemos alguns nomes, querido Mestre, que rogamos a vibrações, preces que nos pediram. Nós vamos pedir em especial para Thalita Aparecida de Melo, para Letícia Teixeira Malta, Raquel Cristina Teixeira Malta, Maria Aparecida Teixeira Malta e também para o nosso querido Eduardo Malta. E todos aqueles que estiverem em nossos pensamentos, rogamos a Jesus que possa ampará-los, que possa dar o socorro necessário para cada um deles, de acordo com as necessidades, de acordo com o merecimento de cada um. Que a sua mão amiga, Mestre, possa amparar esses corações aflitos. E também, Mestre, olhe por todos aqueles que passam provações, os andarilhos que não têm um lar a voltar, os drogados, os presidiários, os órfãos, os velhinhos. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. E ainda dentro de cada um de nós, trazemos um pedido muito particular a lhe ser feito. Permita, Senhor, que ele seja atendido, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, que elas se transformem em remédio, em lenitivo segundo as nossas necessidades mais íntimas. E assim, Mestre, agradecidos pela oportunidade da reunião, pela presença de cada um neste momento, só nos resta agradecer com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, agradeço imensamente cada um de vocês que esteve aqui presente entre nós, junto a nós. Agradeço a inspiração, agradeço ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que empresta o seu nome, empresta a sua obra para que a gente possa fazer a divulgação. Desejo, como sempre, que a gente tenha uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos, e que os nossos sonhos sejam de muita paz, muita luz, e que a gente possa se encontrar no plano espiritual para mais um momento de estudo e de reflexão. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz, muita luz, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.